Atualizar. Olá, já tá vivo. Puxa vida, quase eu falei. Quase ele falou besteira aqui, não, gente. Não, isso é besteira, isso é coisa séria, gente. Mas não era pra ser falado em público. Era pra ser falado depois, enquanto a gente tá fazendo live. Então, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos, quem vai nos assistir agora, quem vai nos assistir depois. E o nosso bate-papo de hoje, deixa eu arrumar aqui, otimismo, apesar dos problemas. Ele tinha falado isso. E eu falei, não, nós vamos trocar a palavra problemas para desafios. E ele estava em off comentando. Argumentando. Oi, Luísa, seja bem-vinda. E primeiro ponto importante foi, por que nós trocamos a palavra problema por desafio? Então, nós vamos começar por aí. Quando nós falamos em, eu tenho um problema, nossa, eu estou com um problema, fulano tá com um problema, ciclano é problemático, né? A vida, o mundo é cheio de problemas. Então, quando a gente fala a palavra problema é algo que é como se a gente assumisse para nós e que a gente escolhesse carregar. Então, o tema, a palavra problema, ela traz a necessidade de carregar algo, de arrastar algo, de viver com aquilo, como se a gente não pudesse se livrar. Então, quando a gente encara algo como um problema, é algo que a gente está carregando, tá? Quando a gente fala no termo desafio, desafios servem para ser superados. Então, problema se carrega, desafio se supera. É como se o desafio fosse algo temporário. O universo, a nossa fala, a nossa presença, a nossa percepção de desafio é algo que eu estou sendo desafiada. Então, aquilo que eu estou sendo desafiada, não necessariamente eu tenho que carregar, não necessariamente eu sei resolver, não necessariamente é algo que é ruim. Porque eu posso, por exemplo, um grande atleta, ele tem muitos desafios, ele vence muitos desafios. Cada vez que um triatleta, cada vez que ele faz uma prova, ele supera um desafio e ele vai além das expectativas, né? Além isso não surgiu a palavra aqui. Ok, acho que deu para entender. Acho que deu para entender. Então, desafio é algo para ser superado. Então, por isso que eu escolho e gosto muito mais da palavra desafios. E como manter o otimismo quando você está, entre aspas, com um problema que agora você vai escolher chamar de desafio? Como fazer isso? Você está me perguntando? Ela acabou de me dar um desafio. Exato. Que é sair de uma sinuca dessa. Como manter o otimismo apesar dos desafios? É como você olha para esse desafio, né? Começa por aí. O teu olhar para esse desafio, só de você olhar de forma diferente já muda completamente o peso desse desafio, né? Então a gente tem um hábito, né? Criou esse hábito e é algo que nós trouxemos para nossa vida e isso não deixa de ser uma verdade, né? É meio forte falar em verdade, mas todo desafio ele tem um porém, ele tem um porquê de ter aparecido na sua vida, né? E muitas vezes é muito comum você, após passar por um desafio, você se sentir mais forte, mais completo, mais preparado, porque quando você passa por um desafio, você ganha essa expertise. Não que você precise desse desafio de novo, mas talvez você nunca mais precise de um desafio parecido com aquele, porque você já aprendeu o que precisava ser aprendido com aquele desafio, né? E muitas vezes, talvez a Paula possa me concordar comigo ou discordar, mas muitas vezes a gente que arruma o desafio. Muitas vezes a gente, sem querer, a gente provoca esse desafio para nós mesmos. Sem perceber. Sem perceber. E algumas vezes são raras, mas algumas vezes nós somos desafiados e não está, às vezes, nas nossas mãos. É algo que está no coletivo. Então, se a gente olhasse, por exemplo, eu sempre falo, né? Se a gente olhasse o período pandêmico, toda a população planetária foi desafiada, passou por um momento de desafio. Alguns encararam como um problema, estão carregando isso até hoje, né? E alguns encararam como um desafio. E alguns tiveram grandes perdas, tiveram despedidas e que continuam sendo desafiados a viver sem aquela pessoa. Sim. A Luísa fez isso, bem interessante. Gostei bastante. A Luísa fez uma pergunta assim. A palavra desafio funcionaria como um estímulo
pode funcionar como um desafio e pode não funcionar como um desafio, também, como estímulo. Também vai depender de como você vai encarar isso. Tem muitos momentos que desafio é um estímulo. Quando nós falamos sobre o atleta, une o que você perguntou com o que o Kleber falou. O Kleber falou assim, muitas vezes nós provocamos. Então, um atleta que está em superação, que vai para uma prova nova, ele corria 10 quilômetros, aí ele passa a correr 30 quilômetros. Então, ele criou aquele desafio para ele. Né, buscou. Então, aquele desafio para ele foi um estímulo a ser melhor, a se superar, a ir além das expectativas. Pode ser que chegue no meio do caminho, o corpo dele não dê conta, o treinamento dele não dê conta, alguma coisa na vida dele aconteça que seja demais, que ele tenha que rever, né? Mas para aquele atleta, naquele momento, foi um desafio. O desafio foi um estímulo. Eu sou uma que me autodesafio muito. E sou muito estimulada por isso. Quando vai ver, eu tô fazendo mais coisas. E tem momentos que eu preciso parar de criar meus próprios desafios. Quando a vida me traz um desafio que está fora do meu alcance, por exemplo, está fora do meu controle. A palavra aí é controle mesmo. Está fora da minha expectativa, eu não esperava. Então, por isso que a gente fala assim, desafio às vezes pode ser algo que você espera ou algo que você não espera. Um exemplo que a gente já falou aqui, o Arthur, nosso filho, passou por um processo de um acidente, de um atropelamento. Então, eu tava fazendo 465 coisas, a gente em mudança e tal. De repente, veio um novo desafio ali para nós três, né? Então, ali eu tive que recuar de algumas coisas minhas que eu tava me autodesafiando para ultrapassar este desafio familiar, com o filho, com o processo de recuperação dele em família, né? Então, podia ser um problema, né? Porque foi um atropelamento, né? Então, podia ser um problema. Nós já encaramos como um desafio, sabíamos que era um desafio que ia nos dar trabalho, sabíamos que tinha sido muito menos doloroso ou até desafiador do que poderia ser para todos nós, mas requeria um novo movimento para poder o quê? Ultrapassar esse desafio. E como manter o otimismo? Primeiro ponto, por que nós falamos na palavra desafio? É a gente saber que tudo nessa vida passa. Tem aquele velho ditado, até a uva passa. Por quê? Porque até a doença, se a pessoa morre e finaliza o ciclo, passou, terminou. Não é nosso desejo, mas tudo passa. Então, o primeiro ponto é, um desafio, ele sempre vai ter um fim. Um problema nunca vai ter um fim. E na nossa vida, nesse momento impermanente que a vida tudo que nós vivenciamos, em algum momento, vai ter o fim de um ciclo e um novo ciclo. Então, tudo é cíclico e tudo é impermanente. Tudo tem um começo de um ciclo, um meio de um ciclo, finalização de um ciclo. Tudo tem. Só que o que acontece é que, às vezes, o ciclo terminou daquilo, ou daquele desafio, do problema, de tudo. O ciclo terminou e a pessoa continua arrastando o ciclo, porque ela arrasta como um problema. Aí ela não finaliza. Ok? Como a gente mantém o otimismo? Então, nós falamos aqui, né? Primeiro, olhar como um desafio, porque um desafio é cíclico, pode ser ultrapassado. Pode se tornar um estímulo, como a Luísa comentou. Pode se tornar um estímulo, como a Luísa colocou aqui. Então, você pode ser estimulado por aquele desafio. Por isso que muitas pessoas passam por um desafio muito grande, considerado um grande problema, e saem dele melhores do que elas entraram, porque aquilo foi um estímulo de transformação na vida dela, né? Então, o bom humor, a gratidão, eles são parceiros para nós mantermos o otimismo. Eu sei que tem hora que parece que, meu Deus, né? Mas não tem outro caminho, né? Aqui a gente faz piada de tudo, até das coisas mais... Com certeza, a gente usa o bom humor, né, para tudo, né? O humor ajuda bastante a aliviar, a tornar mais leve as coisas, né? O humor, não uma tiração de sarro. Isso, o humor, né? Que não é o bullying, mas a gente faz um bullying um com o outro só aqui, né? Mas tá. Um exemplo,
Nós vamos falar um exemplo aqui. Nós estamos contratando muitos serviços e aí um determinado profissional que nós contratamos serviço não cumpriu as coisas da maneira que eu idealizava e aí eu tive que finalizar aí a nossa relação, parceria, né? Nossa relação. Relação comercial, né? Comercial. Tivemos que finalizar a nossa relação comercial. E ali a gente já criou uma brincadeira entre nós sobre o que aconteceu. Eu não vou contar aqui, né? Porque eu não sei quem vai assistir a live. Até para preservar, né? Até para preservar a outra pessoa em respeito. Mas ali nós criamos uma palavra nossa para denominar quando algo não sai da maneira que a gente imaginava. Já virou apelido. Já virou apelido. Então, olha, eu tô fazendo isso aqui. Ah, isso aqui é tal coisa. Aí deu um nome. Demos um nome. E foi uma coisa assim que não foi agradável, né? Exigiu um pouco de posicionamento, foi um desafio, né? Não foi agradável, não foi legal, não estava dentro da minha expectativa, mas aí nós já colocamos o bom humor para manter o otimismo, para poder vir um outro profissional, já com uma outra energia, para que a gente pudesse dar sequência no que a gente precisa fazer, né? Uhum. Há muitos anos atrás, nós tivemos uma pessoa, antes de uma pessoa que limpou nossa casa, que ficou conosco 8 anos, nós tivemos uma pessoa que não limpava a casa muito bem, enganava a gente, literalmente assim, colocava meio que a sujeira embaixo do tapete, né? E aí um dia que ela não veio, a gente foi e teve que arrumar, teve que ajustar, teve que fazer algumas coisas, e a gente começou a descobrir que literalmente a sujeira estava embaixo do tapete. Essa pessoa nem ficou conosco muito tempo. Depois veio uma pessoa maravilhosa para nós. Então a gente também tirou, né? Teve que se posicionar, colocar essa pessoa fora de um jeito, né, mais suave. E também virou um nome para nós, né? Exato. Quando eu sou obrigada a fazer limpeza, eu falo, eu vou fazer uma limpeza tal, viu? Alá o nome da pessoa. Alá tal. E a gente se diverte com isso, A gente lembra, a gente dá risada. Então tá bom. Então se você encontrar alguma coisa, hoje tá corrida, eu vou fazer uma limpeza lá tal. Então, o otimismo e o bom humor, eles caminham de mãos dadas, junto com a gratidão, que é algo que a gente sabe que tudo é cíclico e vem para nos ensinar alguma coisa. Exatamente, o aprendizado. O aprendizado. Posso contar uma história pessoal? Pode contar. Eu tinha 2 histórias, mas não vai dar tempo de contar tudo, vou contar uma só. Muito tempo atrás, a gente foi fazer uma reforma. A Paula ri porque o desafio foi meu, não foi dela. A gente já foi fazer uma reforma na casa que a gente morava e de repente a Ana Paula falou assim, olha, você dá uma controlada nas finanças que eu toco de outra parte. Então a gente dividiu força, cada um fez a sua parte e eu controlei as finanças, né? Ela controlou as dela, eu controlei as minhas, mas muitas contas eu estava pagando e muitas contas ela estava pagando. Quando chegou o momento, eu me perdi totalmente nas minhas contas. Minha planilha não fechava, gente. Era tudo vermelho, até que eu não queria contar para ela não ficar brava comigo. Mas, de repente, eu não conseguia esconder. O meu estado de espírito denotava que alguma coisa não estava funcionando. Até que eu falei, eu preciso contar para ela. E contei. Na hora que eu contei, ela falou, não acredito que você deixou chegar nesse ponto. Por que você não me conversou comigo antes? Né? Porque eu não queria te contar. Aí o que aconteceu? Ela falou assim, vamos lá que eu vou te ajudar. Ela foi e me colocou, olha, como é que você faz? Como é que tu faz, Ana Paula, que você sempre sobra dinheiro? 2 coisas que você tem que fazer. A primeira é pensar positivo. A primeira é você pensar que você tem dinheiro. A primeira é pensar para deixar de ser pão duro. Ela foi bem... Esqueceu o que eu sabia. A segunda, vem cá que eu vou te falar como é que você administra as suas finanças. Aí ela me explicou como é que ela fazia com as contas dela, eu comecei a fazer com as minhas contas. Então, de repente, foi algo que foi... eu encarava naquela época como um problema, era um problema. Como é que eu faço para administrar minhas contas de forma que elas rendam, não fique faltando dinheiro? Por acaso, a minha esposa me ensinou como ela fazia, eu aprendi com ela e comecei a administrar minhas contas de uma forma muito melhor, né? A ponto de, há tempos atrás, colegas meus me perguntarem como é que eu faço para administrar minhas contas, como é que eu consigo administrar, sendo que a gente ganha o mesmo valor e eles estão sempre no vermelho e eu estou sempre no azul. E de repente falou assim, deixa eu contar uma história para vocês. Ou seja, algo que foi teoricamente um problema, se eu tivesse me agarrado nesse problema, eu estaria com ele até hoje. Então o que a gente faz com o desafio? A gente resolve.
Como é que eu faço para resolver esse desafio? E resolva esse desafio. Porque você vai conseguir resolver, você vai, como a gente falou, você vai aprender com ele. Qual foi o meu aprendizado? A pedir ajuda. Na verdade, esse foi o grande aprendizado. Pedir ajuda para sua esposa, ter tanta transparência também financeira, não só em outros aspectos da sua vida. Então, para mim, foi muito fácil. Depois, qualquer coisa que acontecia, e financeiramente, na verdade, não aconteceu mais, mas se eu precisasse da ajuda dela, em qualquer instância, eu poderia pedir ajuda para ela sem ter vergonha. Então, esse foi o maior aprendizado. Olha só quanto a gente ganhou como casal a partir daquele momento. Né? Então, olha só o aprendizado, olha só como um desafio pode ser algo muito importante na sua vida, pode ser uma virada de chave. E o mais legal dessa história, eu tô rindo porque assim, na época eu... Isso vai no workshop, verdade, Luísa, vai mesmo. Na época eu falei exatamente como você deixou chegar nesse ponto. Foi, eu não esqueço essa frase. Como é que você deixou chegar nesse ponto? Tem que falar no início. E tem mais, eu vou esquecer de falar uma coisa, tem mais. Eu não vou pagar essa conta tua, não. Eu vou te ensinar, você vai fazer um empréstimo aí, parcelado, para quitar isso aqui, para administrar até você terminar, para você se organizar, para isso nunca mais acontecer. E não adianta ser pão duro. Para de ser pão duro, por isso que seu dinheiro não rende. Então, foram 2 aprendizados. Olha só que maravilha, gente. Foi um desafio para 2 aprendizados. Olha que lucro. Espetacular. Então, é bem isso. Como que a gente faz para manter o otimismo, mesmo com desafios, mesmo com problemas? Primeiro, troca a palavra problema para desafio. Segundo, perceba que desafio é algo a ser superado. E algo que você sempre vai poder tirar um aprendizado disso. Terceiro, mantenha o bom humor e ria de si mesmo nos momentos mais dolorosos. E quando não der para rir de si mesmo, chama a ajuda de alguém. Exato. Pede para alguém te ajudar. E aquilo que não está nas suas mãos, que às vezes não está nas nossas mãos, a gente escolhe o seguinte: conviver com alguém que traz alegria para nós naquele momento. Com uma palavra, com uma conversa, com algo. Veja coisas boas, veja coisas interessantes para você poder dar risada, porque a partir do momento que você mantém o otimismo, você consegue ter novas ideias, novas possibilidades. E isso também acontece até na sua saúde. Às vezes você encontra um novo médico, uma outra pessoa com uma ideia inovadora, que pode te auxiliar, te dar um caminho, te dar um norte, te dar mais qualidade de vida, né? Então, saiba e não se esqueça que a vida é impermanente. Então, quanto mais você manter o otimismo e dar risada nesse agora, mais isso vai te ajudar a te dar fortalecimento naquele momento em que você não vai saber como rir, né? Perfeito. Aí a Luísa tá lembrando aqui, ó, liberou a crença de pão durice na força. Foi mesmo, gente. Era algo assim, era algo de família, né, gente? A família era muito assim, né? Tinha esse pensamento de que o dinheiro não dá, o dinheiro não vai sobrar pro final do mês, e de repente tu fica com medo de gastar, o dinheiro vai embora com outras coisas. Então, equilíbrio, né? Esse é assim, o meu ponto de vista, é o equilíbrio. Você financeiramente falando, né? Você ter o valor que você para você pagar suas contas, os seus investimentos, e ter o valor também para o seu lazer, para você comprar o que você gosta, para você se presentear, né? Porque a gente, poxa, nós trabalhamos, nós temos nossas rotinas, a gente merece também ser recompensado por isso. E é o dinheiro que vai te pagar de alguma forma. Muitas vezes o dinheiro auxilia nisso. Por que não você se presentear, né? Não se privar disso. E às vezes um desafio financeiro, o primeiro ponto é você mudar a forma como você vê o dinheiro. E aí é uma outra live, um outro workshop, um outro encontro. Então nós agradecemos vocês por estarem aqui conosco nesse bate-papo. Semana que vem nós não teremos bate-papo porque é dia dos namorados. Opa, vamos namorar bastante. Nós estaremos namorando, vamos sair, já convidamos o nosso filho de vela para sair para jantar, mas depois a gente vai ficar sozinho, quietinho, curtindo o nosso dia de namorados. De mais de 25 anos. De namorados, 25 anos. Né? Então, um beijo enorme. A gente se encontra daqui 2 semanas. 2 semanas. Até breve. Até breve, gente. Gratidão por nos acompanhar mais uma vez. Tchau, tchau.